Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que cabe a execução sob o regime de precatório em favor de algumas sociedades de economia mista. Trata-se dos embargos 594, dígito 45 de 2016, cuja emenda traz o seguinte: à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, submete-se ao regime de execução por precatório a sociedade de economia mista que não explora atividade econômica em regime de concorrência e não tem finalidade de distribuir lucros a seus acionistas, causa dos autos. Então, o que se tem, o fator distintivo aqui no caso, é não haver atividade de exploração econômica em regime de concorrência e não haver a finalidade ou o propósito de distribuição de lucros entre os acionistas dessa sociedade de economia mista. Ocorre que a sociedade de economia mista é uma figura padrão, mas que de forma concreta pode apresentar algumas variações. Ou seja, um modo de intervenção do Estado na atividade econômica por meio da instituição de uma sociedade de economia mista, que por várias vezes se organizam de forma como uma sociedade anônima. Entretanto, o tipo de empreendimento que é explorado por meio dessa sociedade de economia mista muitas vezes não é propriamente uma atividade econômica, ou é uma atividade econômica que não se realiza em regime de concorrência, como por exemplo simplesmente a prestação de algum tipo de serviço público, muitas vezes até meramente de transporte público, ou atividades semelhantes como saneamento, ou mesmo a prestação de serviços de eletricidade. Em alguns casos, então, ainda que se tenha uma atividade econômica, ou seja, alguma atividade na qual ocorra a verificação de lucro, mas essa atividade não ocorre em regime de concorrência, por muitas vezes em forma de regime monopolista, então vai caber a execução pelo regime de precatório. De outra sorte, deve-se verificar também que não haja o propósito ou a finalidade de distribuir lucros aos seus acionistas. Aí, mais um elemento a ser considerado. A lei da SA, das Sociedades Anônimas, de forma genérica, traz disposições acerca da necessidade que a sociedade anônima preveja em seus estatutos a distribuição de lucros e, eventualmente, efetivamente distribua aos seus acionistas. Isso é bastante particular, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e que tem o seu capital social constituído, a sua composição acionária composta por vários entes da sociedade, inclusive de particulares. E ali sim haveria um intuito ou a finalidade de distribuição de lucros. De outra sorte, algumas empresas, mesmo que exercem atividade econômica em regime de concorrência e por vezes distribuem lucros, podem não ser consideradas como excluídas do regime de precatório, ou seja, há uma distribuição de lucros, mas essa distribuição se dá de forma meramente, por assim dizer, regulamentar. Como a lei das SAs prevê a necessidade dessa apuração e distribuição de lucros, esses lucros, por assim dizer, são encaminhados ao seu acionista principal e às vezes único, que é o ente federativo, e criam-se uma certa situação nebulosa. Então, o importante para que o TST tenha capacidade ou possibilidade de examinar esses casos é que esses dois elementos fáticos sejam bastante bem explicitados no acordo no Tribunal Regional, ou seja, que tipo de atividade a sociedade de economia mista desenvolve e, especialmente, a designação de que se essa atividade econômica é desempenhada em regime de concorrência. Como foi dito, uma empresa de transporte público vai se diferenciar, por exemplo, de uma instituição financeira como, por exemplo, o Banco do Brasil. E no outro aspecto, é se, ainda que haja distribuição de lucros, se essa distribuição de lucros é apenas o exercício ou cumprimento de uma disposição legal e regimental ou regulamentar, ou há sim uma predisposição da empresa, dessa sociedade de economia mista, a apurar e distribuir lucros aos seus acionistas, que por muitas vezes não serão apenas entes públicos, ou como no caso que aproveitamos, do Banco do Brasil, podem se constituir inclusive de pessoas físicas regularmente constituídas como investidores comuns. Então, esses dois elementos devem vir muito claramente destacados no acordo regional e, caso contrário, pode surgir alguma dificuldade para que o recurso de revista seja propriamente conhecido, porque essa matéria pode se caracterizar como eminentemente fática
e se isso não estiver constante do acórdão regional, isso pode impedir o conhecimento do recurso em revista, a admissão e o eventual conhecimento desse recurso em revista. De toda sorte, o importante destacar é que, uma vez que se constate que a sociedade de economia mista não explora atividade econômica em regime de concorrência, nem tem finalidade de distribuir lucros, a execução se dará sob o regime de precatório. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e do processo do trabalho. A ementa completa desse guide estará logo abaixo na descrição do vídeo. Caso esse tema ou algum outro lhe chame a atenção, deixe indicado nos comentários e eu posso tratar deles em outro vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez agradeço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!